Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians Independente Del Valle. E eu quero começar com o seguinte. É... Luxemburgo merece porrada? Merece. Jogadores merecem porrada? Merece. Mas você tem que entender uma coisa, tem que entender uma coisa. O futebol que é mostrado em campo é o reflexo da gestão. É o reflexo da diretoria. Então, assim, o Corinthians não perdeu hoje. O Corinthians não foi eliminado da Libertadores hoje. O Corinthians foi eliminado quando o estagiário ganhou duas pré-temporadas. Aí vão falar, mas o Luxemburgo não arruma o time e tal, os jogadores não correm. Gente, o que acontece em campo é reflexo da gestão. Reflexo da gestão. O Corinthians hoje, ele é um covil de amigos. Ele não é um clube profissional. Não tem diretor de futebol profissional no Corinthians. Não começou com técnico profissional no Corinthians porque o Lázaro precisou de autorização da CBF para treinar o Corinthians. O Corinthians teve um elenco, deram o Corinthians na mão do estagiário. Quem montou o elenco do Corinthians foi um estagiário, foi o Lázaro. Na cabeça do Lázaro, o Rony era o Ralf. O Fábio Santos era o Roberto Carlos. Então, assim, merece porrada o Vanderlei? Merece. Merece porrada os jogadores? Merecem. Mas quem merece a maior porrada é o seu Duílio e o seu Alessandro. Ponto. Mas aí, o Corinthians vai jogar contra o Del Valle, que é um time organizado, um time que está com um trabalho há 5 anos, que eles estão com esse trabalho. Os jogadores sabem o que vão fazer. E o do Corinthians, né, teve 4 técnicos esse ano. 4 pessoas à frente do Corinthians esse ano. O Corinthians teve, repito, um elenco montado por um estagiário. O Corinthians não tem um diretor de futebol profissional. O diretor de futebol é um ex-jogador do Corinthians que colocaram lá. O outro diretor de futebol do Corinthians era um presidente que faliu o Corinthians, que foi o Roberto de Andrade, que ajudou a falir o Corinthians. E o outro, o presidente atual, é o Bundão, que trouxe o Jonathan Cafu e também ajudou a falir o Corinthians. Então, assim, Júnior Moraes recebe 651 mil do Corinthians. Luan recebe 800 mil do Corinthians, sem jogar. Vocês estão vendo a bagunça que tá o Corinthians? Estão vendo a bagunça? Ontem o Ramiro entrou na justiça contra o Corinthians. Estão vendo a bagunça interna? É isso que eu falo. O futebol apresentado fora de campo é reflexo da gestão. Reflexo da gestão. Nunca que o Corinthians vai bater de frente com o Atlético Paranaense, que está numa gestão boa há anos, um trabalho comprometido, um trabalho longínquo. Nunca que vai bater de frente com o Flamengo, que é um time estruturado. Nunca que vai bater de frente com o São Paulo não, né? Com o Palmeiras. Nunca vai bater de frente. E, por exemplo, hoje, amanhã, se o São Paulino vai zoar o Corinthians, a gente não pode fazer nada. A gente está sendo zoado por São Paulino e Santista, que não ganham nada. Amanhã e aí tomou suco Del Valle, e amanhã a gente vai sofrer isso daí. E outra, se um flamenguista zoou o corintiano hoje, a gente tem que ficar quieto, tem que ficar encolhido. Por quê? Porque o Flamengo ganha título. O Flamengo é um time que briga por títulos e o corintiano só passa vergonha. Se for zoado com o palmeirense amanhã, tem que ficar encolhido também. Porque o palmeirense, pelo amor de Deus, só na gestão do Willi dá 8-0. Dá 8-0. Tem 3 Libertadores e esse ano pode ganhar a quarta. Ah, mas por que o Corinthians não pode ganhar? Porque o Corinthians está eliminado na fase de grupos. Então a gente vai ficar mais um ano assistindo nossos rivais ganharem títulos. Assistindo o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Palmeiras ganhando Brasileiro, Libertadores. Até o São Paulo esse ano com o Dorival é capaz de beliscar alguma coisa. E o Corinthians com dirigentes que barraram o Dorival. Não esqueçam disso. Não se esqueçam que nós fomos eliminados contra a Argentino Júnior lá na nossa casa, quando, naquele dia, o São Paulo fechava com o Dorival. E o Corinthians, o diretor de futebol, barrou o Dorival. Porque queria dar mais uma chance para o estagiário Lázaro, para o amigo Lázaro. E também não se esqueçam dos lacradores. Né? O Corinthians virou agora júri criminal. O Corinthians que julgou o Cuca, que sentenciou o Cuca. É uma sacanagem, né? Uma brincadeira um negócio desse. Então a lacração também
Tá inclusa nisso. Porque se o Corinthians teve 4 treinadores em menos de um mês, foi por causa da lacração. Né? O Corinthians virou júri criminal. O Corinthians agora tem que julgar um caso de 40 anos atrás. O Corinthians que julgou. Isso é lindo. Né? Isso aí foi a lacração. Deixaram a política tomar conta do Corinthians. Bolsonaro e Lula. Foi uma guerra entre Bolsonaro e Lula. E os trouxas fizeram mal pro Corinthians. Já não basta a diretoria, né? Teve a lacração também. E agora, né, falando sobre o momento atual, sobre Vanderlei, enfim, 3 zagueiros, quem me acompanha sabe. Eu falei aqui que 3 zagueiros não via assim, com muita confiança, para ser a formação padrão do Corinthians. Eu falei isso aqui. Porque para mim foi uma situação ali, o Vanderlei arriscou, colocou 3 zagueiros contra o Atlético Mineiro, deu certo. Mas não é por isso que tem que virar o padrão do nada. Não, se ele é um treinador, como ele disse, que analisa adversário por adversário, não pode virar o padrão do nada 3 zagueiros. E a gente viu que deu errado contra o América Mineiro, também faltou vontade de jogadores, se pouparam para esse jogo de hoje que tomaram 3, né? E para mim 3 zagueiros a gente tá vendo que não tá dando certo. Buraco defensivo e ofensivamente nada, né? Então assim, do jogo não tem nem muito o que falar. Não tem nem muito o que falar, porque o Corinthians apanhou o jogo todo. Apanhou o jogo todo, não criou, só o Del Valle, ó. Se não é o Cássio, seria 5. Seria 5-0 hoje. Já estamos fora da Libertadores. Enfim, agora pelo menos ter o prêmio de consolação, que é a Sul-Americana, que eu acho que é o nível de competição que o Corinthians tem que disputar esse ano. O Corinthians não ia bater de frente com o Palmeiras, não ia bater de frente com o Atlético Paranaense, com o Flamengo, esquece. Então vai na Sul-Americana, né? E engraçado, sabe o que é engraçado? Ontem eu vi um negócio absurdo. Eu tô assistindo os Donos da Bola e um comentarista corintiano que é até influenciador do Corinthians, né, que eu não vou citar o nome, é melhor vou citar, o Cereto, falou que o Corinthians não vai perder do América Mineiro com a maior soberba, gente. O Corinthians não vai perder do América Mineiro. Né? O Corinthians deu sorte, o Corinthians vai ganhar do América Mineiro. Vai passar por cima do América Mineiro. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, a soberba precede a queda, né? A soberba precede a queda. E o Corinthians que vem sendo saco de pancadas, né? Pra caramba. E você ter um torcedor soberbo, um influenciador soberbo, pelo amor de Deus, né? Agora tomou hoje 3, pra muitos caírem na real, né? Claro que eu como corintiano, não esperava esses 3-0. Queriam uma vitória apertada, queriam um empate, alguma coisa assim. Mas tomar 3 jogando do jeito que jogou, meu irmão. Mas aí é pra ver também que a gente tem que ter noção do patamar que o Corinthians está hoje, da gestão que o Corinthians está hoje. O Corinthians está brigando com times que têm gestão há anos com gestão, certo? Contra o Corinthians que tá essa bagunça esse ano aí. É só vocês verem o que eu falei aí. Tá essa bagunça absurda. Né? Esse ano, para completar, até, igual eu falei, até política entrou no meio do Corinthians. Então, assim, é uma bagunça, um absurdo. E essa derrota, para mim, é reflexo da gestão. E eu espero que os torcedores batam em quem realmente tem que apanhar. Em que realmente vai fazer diferença apanhar. Vai fazer diferença o corintiano bater no Vanderlei, dar porrada no Vanderlei e mandar embora amanhã? Não vai fazer diferença nenhuma no clube. Porque trocar treinador não vai adiantar nada. Vai fazer diferença o Corinthians chegar a mandar 2, 3 jogadores embora amanhã? Não vai fazer diferença nenhuma na temporada. Mas faria lá atrás, né? Coisa que a direção não fez. Ou seja, quem é que tem que apanhar? A direção. Quem tem que tomar porrada é do William Alessandro, né? Da imprensa, de quem for. E a própria imprensa também fala isso daqui. A hipocrisia da imprensa. Depois daquela vitória contra o América, contra o Atlético Mineiro. Ah, o Corinthians falta 6 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. Ah, isso, aquilo. Eu falei isso, hipocrisia. Porque na hora que tomar a porrada, essa imprensa seria a primeira a bater. Vocês vão olhar hoje como é que vai estar as manchetes. Vocês vão olhar amanhã como é que vai estar a zoação em cima do Corinthians. Né? E tem torcedor corintiano que cai nesse papinho da imprensa. Então, assim,
Vamos dar porrada em quem merece tomar, do Willian Alessandro, né? A gestão, o que essa chapa vem fazendo com o Corinthians, né? Por muitos anos, né? A gente tem que ter uma gestão profissional. Essa é a primeira coisa no Corinthians, profissionalismo, nada de amizade, profissionalismo. Enquanto isso não acontecer, vai ser essa draga aí, a gente vai ser zoado, a gente vai ficar atrás de todo mundo. Comente o que você achou sobre a minha análise, se inscreva no canal se você não é inscrito e vai Corinthians.